Então, para esse curso, vamos começar com uma série de pequenos vídeos explicando os princípios da agricultura sintrópica, o que é a agricultura sintrópica e os princípios filosóficos, né, por trás desse trabalho. Depois disso entraremos na metodologia, né, de entender o que é estratificação, sucessão, etc. Então, a agricultura sintrópica é um termo que o Ernst basicamente definiu, que é o uso do princípio da sintropia aplicado para a agricultura. E sintropia tem a ver com o aumento energético do sistema. Então a gente começa com uma terra, um ambiente que está com pouca energia, com pouca microvida, macrovida, captação de carbono, com ácida, né, degradada, e a gente regenera essa terra, aumenta a energia dessa terra com a produção de alimentos. E na natureza temos a sintropia. O que faz acontecer sintropia, aumento de energia, é a vida. A vida traz energia para o sistema. E já a entropia também acontece na natureza, é a diminuição de energia, simplificação, um sistema convexo, assim, por exemplo, assim, onde a energia cai para fora, né? Ou o Sol é um exemplo de um sistema entrópico, que ele vai queimando, vai diminuindo a energia até chegar à morte, né? Uma pedra. Então a agricultura entrópica, que é a agricultura que está sendo praticada em escala hoje, é uma agricultura que vai diminuindo a energia até criar um deserto sem vida, né? Vira um sistema zerado, que é a morte. Agora, a sintropia e a entropia anda de mãos dadas na nossa dia a dia, né? Na natureza. E se a gente consegue aplicar os princípios da sintropia para regenerar com produção de alimentos, a gente vai cada vez mais criar sistemas abundantes e ganhar dinheiro com isso também, encaixar na sociedade de hoje, na sociedade moderna, né? De ter que gerar renda, encaixar na logística. Então esse é o grande desafio, da gente entender realmente os princípios da natureza, como que ela aumenta a energia e também gera recurso na nossa sociedade de hoje. O primeiro princípio que eu gostaria de falar é do amor incondicional, né? Existe um amor incondicional entre todas as espécies e todas existem e cumprem suas funções pelo amor que ela tem dentro delas, né? Isso, num nível mais prático, a gente pode exemplificar, por exemplo, o figo da Índia. Essa daqui, cada folha dessa chega a ter 1 litro de água. Então ela é uma planta que acumula muita água, né? Ou também a banana, é uma outra planta que acumula muita água. E o que acontece? Na época da chuva eles acumulam água nelas. E aí na época da seca elas fornecem água para o mirtilo, para o peito de pombo, para o guandu, para o resto do pessoal. Então elas cumprem essa função de fazer uma reserva de água e também nutrientes, zinco, né, que tem muito na palma forrageira. E na época da seca, essa água por osmoses vai migrar para as outras plantas, né? Então esse amor incondicional e cooperação entre todas as espécies acontece naturalmente. Não é que uma planta compete com a outra, mas sim que uma está beneficiando a outra. Elas fazem o papel dela para beneficiar o sistema como um todo por puro amor. Um outro exemplo é o eucaliptus, né? Ele é muito mal falado, coitado, ele não tem culpa nenhuma. Porque ele pulsa água, né? O eucalipto transpira, traz água de lá de baixo para cima e o pessoal fala que ele seca a terra, mas não é o eucalipto que seca a terra, é a monocultura do eucalipto que seca a terra. Quando tem um eucalipto, aqui a gente tem tá meio mirradinho que a terra tá bem degradada, né? Mas a gente plantou ele aqui com essa intenção de ele pulsar água e acelerar o crescimento das outras pessoas, né? Ele tem essa função de estimular o crescimento do resto do pessoal. Então ele é maravilhoso, ele é o campeão. No nosso caso, a terra estava bem degradada quando eu cheguei, né? Foi usada para monocultura de vagem, né? Então, às vezes, o eucalipto não é a melhor opção. Isso é uma coisa para se pensar. A gente entender a função, o papel de cada planta e como ela vai encaixar naquelas condições da sua terra. Às vezes, para alguém, um ipezinho de jardim, amora, outras plantas vão cumprir essa função de gerar carbono, né? Essa daqui, por exemplo, tem a função de gerar matéria orgânica. Ela cresce rápido, a gente vai podar ela e vai beneficiar as frutas principais.
O segundo princípio que gostaria de falar é que todos nós fazemos parte de um macro-organismo, um desenho inteligente global, onde todos nós cumprimos nossa função para favorecer essa entropia, aumentar a energia. Então toda planta, todo ser vivo faz parte de um desenho complexo e inteligente. O terceiro princípio é de que todos nós temos uma função dentro desse macro-organismo, né? Por exemplo, uma vaca, quando ela está comendo uma braquiária por volta de um eucalipto, né? Ela está lá mastigando, se esfregando no eucalipto, né? Ela está fazendo isso para cumprir a função dela no sistema. E no caso dela, de comer uma braquiária por volta de um eucalipto, a saliva dela tem um hormônio de crescimento, ácido tiberélico, e o fato dela cortar a braquiária por volta do eucalipto faz com que essa braquiária solta o hormônio de crescimento e, consequentemente, o eucalipto vai crescer mais rápido por causa da presença da vaca. Então, a vaca tem a capacidade, nesse caso, de acelerar o crescimento de árvores com a função dela de prazerosa, ela cumpre isso com prazer interno, né? De comer uma braquiária por volta dessa árvore. No caso do ser humano também, somos também mamíferos, né? Nós temos funções parecidas, idênticas, aliás, parecidíssimas, que por exemplo, de disseminar genética numa floresta ou num sistema, comendo, nesse caso uma pimenta biquinho, graças a Deus ela não é ardida. E aí, eu como essa fruta, uma jabuticaba, qualquer fruta, né? E eu vou caminhar pela floresta, pelo sistema, essa semente vai quebrar a dormência no meu estômago, que foi uma máquina para germinar, para quebrar a dormência, facilitar, viabilizar o plantio dessa semente, né? E depois eu vou plantar com adubo em outro local. No sertão, por exemplo, isso também acontece muito com as vacas, quando elas comem algaroba. Elas funcionam muito bem, você dá um monte de semente de algaroba para a vaca, ela come, e depois você recolhe o esterco dela e coloca em umas valas e a algaroba vai nascer com muito mais velocidade do que se eu pegasse a semente, fizesse mudinha, né, e plantasse mudinha lá. Então os seres têm essa função dentro do macro-organismo e o ser humano faz parte desse sistema. Um último princípio é que todos os seres, como diz o Ernst, intra e entre espécies, né? Intra é ser humano, manjericão, manjericão, ou entre espécies, têm a capacidade de comunicar entre si. Então existe uma comunicação entre todas as espécies. E é mais fácil de exemplificar, como é o caso da vaca comendo braquiária, ela solta o hormônio de crescimento, faz o eucalipto crescer, né? Aquele exemplo lá. É uma comunicação que acontece entre a vaca, braquiária e a espécie arbórea, junto com a braquiária, né? E nesse caso, temos aqui o manjericão, né? Se eu simplesmente corto as flores do manjericão, isso faz com que ele quebra a senescência dele, ele está em processo de senescência, de gerar semente, né? De polinizar. Se eu faço isso, se eu podo ele vai também soltar o hormônio de crescimento para o açafrão, para a amora que está do lado. Então ele estimula o crescimento do resto do pessoal com a minha presença. Então o fato de eu mexer nele, podar ele, afeta o crescimento do pessoal por volta dele. Então isso é um tipo de comunicação que acontece. E nós, como trabalhando com agricultura sintrópica, né, com podas, com manejos, isso fica bem visível. Quando a gente poda uma árvore, em 2 semanas você já vê os brotinhos dela. E quanto mais efeito hormonal com poda por volta dessa árvore, né, mais significativo que é esse rejuvenescimento da planta. Esse é um tipo de comunicação. Mas podemos até entrar no nível mais profundo, radicular, né, onde existe essa migração de fungos, né, com os manejos. Então esses são os princípios, né, da agricultura sintrópica. E como diz o Ernst também, a agricultura sintrópica está dentro de nós, né? Não é o que fazemos, mas sim como vivemos. Então é interessante até todos nós sempre pensarmos, né, em como a gente desenvolve essa inteligência sutil, a inteligência do sensível, de entender no nível mais profundo como funciona e como nós podemos contribuir para esse todo.
A inteligência sutil, a intuição, a capacidade nossa de observar as plantas, ela leva a gente muito mais rápido, muito mais profundo para um trabalho mais regenerativo do que se a gente fica só no intelectual. Então, na metodologia vamos passar a parte intelectual de vocês entenderem o que o extrato de cada planta, o tempo, o espaço que ela ocupa. Mas é muito importante vocês também desenvolverem essa inteligência do sensível. Isso com o trabalho direto, contato com a planta e com observação.